Queridas amigas, queridos amigos do Somos Todos Um, estamos aqui no IPPB mais uma vez, a casa do Wagner Borges, com um grande amigo do Rio de Janeiro, um carioca muito esperto, que vai falar sobre antigas civilizações e sobre ufologia, algo tão importante que deveria ser estudado nas escolas. Agradecemos então a presença do Paulo Iannuzzi, botafoguense também, que nem o Wagner Borges. E eu fiquei na dúvida, você falou carioca esperto, qual dos dois? Sim. Não, e eu também me sinto quase carioca, porque o período melhor da minha vida foi no Rio de Janeiro, de 67 até 73, quando vim para São Paulo. Paulo, bom. O Paulo Iannuzzi é do Rio, a gente está aproveitando a presença dele aqui em São Paulo. Ele veio resolver algumas coisas e aí eu convidei-o para fazer essa gravação. Ele inclusive está aqui no IPPB, mais tarde vai fazer uma palestra sobre o Antigo Egito, aqui para o nosso grupo de estudos. E aí a gente vai falar desse tema aqui com ele, aproveitando a presença dele aqui em São Paulo. Ele é um dos poucos pesquisadores aí no Brasil, aí bem pé no chão, bem legal, bem firme, e junto com a parte ufológica, né? Ele também tem uma escola no Rio, que é o Pilares de Hermes, depois ele pode falar um pouquinho. Haverá um evento aqui em São Paulo, no primeiro final de semana de setembro, depois a gente vai informar, o Paulo e outros pesquisadores vão participar, daqui a pouco a gente fala, mas primeiro vamos apresentar Paulo Iannuzzi. Dá um oi aí para os nossos telespectadores. A vocês do programa, muito obrigado por estarem nos ouvindo. Saudações a todos vocês. Obrigado pelo convite de vocês todos aqui, grandes amigos. E eu estou à disposição de vocês para o melhor possível para essa sabatina aqui. Na verdade, um bate-papo informal que nós vamos interagir com vocês todos. Ô Paulo, para a gente iniciar, e o Sérgio também tem um monte de coisa que ele quer perguntar para o Paulo. Como é que se iniciou essa história de você, por exemplo, você viaja para o Egito há vários anos, né? Você monta grupos que vão para lá. O que motivou você para lá? Como é que começou essa sua história? Vamos falar de Egito primeiro. Vamos falar de Egito primeiro, então. Isso aí começou na minha vida muito cedo. Na verdade, o Egito ele se atrelou à minha vida ao mesmo tempo pela ufologia e pela espiritualidade, que se atrelaram por sua vez ao Egito, e a ufologia, que por sua vez também é a mesma coisa, enfim. Uma coisa ligada à outra que para mim a vida não dá para separar, e em cima disso outras vertentes foram se somando, né? Uma vez que a própria ufologia ela é multidisciplinar, é algo integral, multidimensional, e as civilizações antigas também. E, a meu ver, almas até naquela época mais preparadas para determinados ensinamentos, determinados conhecimentos, determinadas interações com o extrafísico do que nós hoje. E temos muito que aprender com essas civilizações. E como o Egito sempre foi uma paixão minha, e é uma civilização ímpar no planeta, e nós ainda até hoje aprendemos muito, eu comecei nesse processo desde a adolescência, pesquisando não só a parte espiritual, espiritualista, mas como também a tradicional arqueológica, egiptológica, científica, histórica, onde uma coisa foi se somando à outra, né? Então, hoje em dia, ele é um caminho principal dentro desse processo todo, junto com a ufologia. E na esteira também de pesquisadores como von Däniken, com respeito a registros antigos em civilizações antigas referentes aos contatos ufológicos e à presença alienígena na Terra desde remotos tempos, uma vez que eu acredito que eles já estão aqui há muito tempo, eles não chegam somente hoje. O Egito é um dos lugares de pesquisa em cima disso muito interessantes, muito importantes. E na esteira de von Däniken e outros assim, eu também me dispus dentro das possibilidades, a viajar para lá e obter de uma forma pessoal, né, não bastava apenas ler e pesquisar, obter no local justamente essas impressões psíquicas e culturais, históricas e de estudo em geral sobre a civilização egípcia e trazer também os meus registros pessoais com fotos e documentações próprias
que às vezes diferem muito do tradicional que a gente encontra nas publicações, que acho que enriquece bastante. Em cima disso, uma coisa foi até para os telespectadores colocar no contexto, o Von Däniken que ele está falando é o Erich von Däniken, pesquisador internacional, autor daquele clássico Eram os Deuses Astronautas, lá em 1968, que vem ao Brasil frequentemente, inclusive, fazer eventos, né? Foi bom você ter lembrado isso. Fui jantar com ele algumas vezes, é muito brincalhão, um cara muito bacana, e ele foi o primeiro a levantar, pelo menos assim que a gente sabe, esse véu falando de que mitos e divindades da antiguidade poderiam ser presenças de outros povos do espaço no passado e foram cultuados como deuses dentro daquele contexto. Então o Von Däniken ficou muito famoso, o livro dele vocês acham até hoje, Eram os Deuses Astronautas, o Sérgio também leu, é um clássico. O Paulo, curiosidade, você indo várias vezes lá, seja como pesquisador da parte arquitetônica, a parte histórica, a parte ufológica, muita gente que vai lá que eu conheço, estudantes da Rosa Cruz fazem frequentes viagens lá, alguns amigos maçons, outros espiritualistas que vão lá, normalmente procura ficar perto da esfinge ou da pirâmide e tentar sentir vibrações, ou fazem reuniões ali para tentar captar nos registros energéticos da aura do ambiente, porque o Egito hoje é muçulmano, né? A tradição cultural majoritária hoje. Mas aquilo que um dia esteve no Egito como energia, espiritualidade, como você falou, pessoal que reencarnou ali tinha uma qualidade boa para ancorar essas vibrações, isso tudo energeticamente está no astral, no duplo, envolvendo aquele local. Você fez alguma experiência lá de se abrir? O que você sentiu? Ou outros que você conhece fizeram? Por exemplo, o Paul Brunton, naquele livro Egito Secreto, desce na década de 30, dentro da Grande Pirâmide, tem uma saída do corpo. Que experiências que você teve lá? Você pode comentar alguma para a gente? Posso. Quando eu estive lá, fiz algumas experiências a nível psíquico, pessoal, a exemplo do que os Rosa Cruzes fazem, vez por outra. Uma vez que eu também participei como Rosa Cruz desses trabalhos, e alguns trabalhos pessoais, inclusive radiestéticos, radiônicos, de medição, etc., em determinados lugares. Enfim, o Antigo Egito, ele é muito rico nisso, né? Ou seja, ele é muçulmano hoje, e a presença muçulmana se dá no Egito por 1000 anos, 1200 anos, mais ou menos, né? A civilização egípcia, antes dos gregos chegarem, já tinha mais de 4.000 anos. Sim. Né? E dentro desses 4.000 anos oficiais, nós temos hoje muitos pesquisadores que já começam a entender que não só no Egito como em outras civilizações do planeta em geral, o tempo é mais remoto ainda. Então, na verdade, é uma civilização muito mais antiga do que se pensa. Então, isso basta para, além do conhecimento que eles tinham, formar uma egrégora muito antiga, muito poderosa e muito, vamos dizer, severa, né? Em termos de austera. Conhecimento, austera e severa. Então, isso tudo está muito presente energeticamente hoje ainda no Egito. Você vai nos templos, você sente a coisa funcionando. É impressionante. Você vai nas pirâmides, a grande pirâmide de Quéops, mesmo do lado de fora, tem um potencial energético, pela própria forma dela, excepcional, né? As experiências dentro da Câmara do Rei da Grande Pirâmide, para quem se habilita a fazer, são sensacionais, simplesmente. É possível fazê-las? É possível fazê-las dentro de uma autorização especial, de acordo com as deliberações do governo do Cairo, né? Fora um episódio ou outro que naturalmente transcorre, de como aconteceu com o nosso grupo, de ficar sozinho 50 minutos na Câmara do Rei sem marcar, sem nada. Vocês conseguiram isso? Ficar ali com privacidade? E foi por um acaso, e passamos por uma experiência fantástica ali. Foi uma das maiores experiências que eu tive dentro do Egito, né? Isso sem nada ser previamente marcado e etc. Um outro exemplo, no Templo de Karnak, dentro do que você perguntou, eu tive uma experiência que mais 3 pessoas também tiveram ao mesmo tempo, cada uma num local do templo diferente, mas no mesmo momento. Sim. Né? Como num flash
nós vimos o momento do templo naquela época. Ou seja, você abre o olho, de repente você vê transitando os sacerdotes, as sacerdotisas, o pessoal com as oferendas, as barcas, tudo colorido, os hieróglifos eram coloridos, tudo no templo como ele estava funcionando naquela época. E você piscava o olho e a cena não mudava. E ao mesmo tempo, mais 3 pessoas estavam vendo a mesma coisa em pontos diferentes do templo. Tiveram essa mesma experiência psíquica, ou seja, captaram o registro energético. O registro acástico, né? Como que ainda está presente lá e que não fugiu, devido, obviamente, a milhares e milhares de anos de trabalho ritualístico lá dentro. Aquilo vai impregnando. Então, você tem uma cápsula do tempo viva ali funcionando. Sim. Deixa eu só considerar uma coisa rápida, até para acrescentar no relato do Paulo. O que se fala em estudos de teosofia e ocultismo, de registros acásticos, registros no éter, na energia, é que todas as coisas que acontecem ficam registradas na aura dos ambientes, no duplo das coisas, e assim também no universo inteiro, numa escala maior. Assim como na aura da gente estão os registros do nosso passado, que a gente pensou, sentiu e fez nessa ou em outras vidas. Então, quando um grupo de sensitivos vai e tenta sintonizar, se sensibilizar por psicometria, né? Eles conseguem captar esses registros passados e terem as visões. Agora, por que a maioria das pessoas não consegue? Porque não está dentro da faixa a energética necessária. Então é como se fosse, Sérgio, a casca de cebola com várias camadas. O público só pega a camada de fora. Exatamente. Grupos de espiritualistas vão pegar as camadas de dentro e vão ter visões ao longo do tempo, como você falou, como se fosse uma cápsula do tempo na aura do ambiente. Sim. Só para acrescentar. E você citou muito bem a Sociedade Teosófica, da qual eu já fui membro, e as técnicas relativas ao trabalho que a Blavatsky colocou em Isis Sem Véu também são preponderantes para você abrir esses canais psíquicos em lugares que já tem esse agente amplificador. Sim. Então é muito interessante isso também. Diga. Interrompendo, me desculpe. Nada. Eu tive uma experiência junto com uma amiga e meu filho menor dentro do Louvre, no pavilhão egípcio. Na ala egípcia. No Louvre, na França. Sim, e aí Paris. você estava no pavilhão, visitando o pavilhão egípcio. E tinha lá não sei exatamente que tipo de construção, a que tipo de construção aquilo pertencia, mas era possível entrar lá e ficar lá e ir embora. O que aconteceu? Entrou a menina, entrou meu filho. Nós ficamos mareados e perdidos. Inclusive, nós ficamos como quase sem fôlego. Então, saímos de lá e sentamos. Eu procurando a sortida, a saída. Tem todo lugar lá para sair. Não conseguimos sair. Estava os 3. Eu, por exemplo, sou velho, tenho 71 anos. Então, mas os outros também estavam. Como se tivesse tirado a memória recente dos acontecimentos, alguma coisa assim. Não só, eu quando saí, falei, vamos embora para cá, para o hotel, e nós não conseguimos, nós perdemos o metrô que tinha, me lembro, falei, olha, temos que pegar esse metrô. Não conseguíamos pegar. Você acredita? Ficávamos como burro, como pessoas de marinheiro de primeira viagem, mas não era. Desorientados. Desorientados, essa é a palavra certa. Perdeu a noção de tempo e espaço. Ô Paulo, isso mesmo. Mais uma pergunta. Pode ter sido, desculpa. A população muçulmana hoje, os habitantes lá da cidade do Cairo, a capital do Egito, por serem muçulmanos, eles respeitam a tradição antiga do Egito ou eles só consideram a deles e não ligam muito para isso? Ou alguns deles também têm experiências lá? Como é que é isso? Pelo contrário. Inclusive, isso que você está falando corrobora com a experiência que eu tive na pirâmide junto com o grupo. Então vamos lá. Posso contar? À vontade. Bom, é a primeira vez que eu conto isso em público. Muito bem. Respondendo a tua pergunta, o Egito, de uma forma geral, pelo que eu pude perceber lá, e quando eu vou a algum lugar, eu procuro fazer como Indiana Jones, interagir com o povo, né? O Egito é um país árabe diferente dos outros. O muçulmano lá é diferente dos outros.
O árabe egípcio, muçulmano, né, ele tolera muito bem a igreja copta, Ele estava para falar. né, que é cristã. Cristã. Sim. Tanto que existem lugares no Egito que você tem uma mesquita ao lado de uma igreja copta. Embora, no momento atual, Tá uma crise lá. é uma crise no mundo, no Oriente Médio todo, né? Mas mesmo assim é um país mais tranquilo em relação aos outros e mais tolerante, principalmente porque o centro cultural do mundo árabe está lá. Todo mundo vai fazer universidade Alexandria, etc. no Cairo, né? Ou então fora do mundo árabe, principalmente na Inglaterra e Estados Unidos. Outro ponto é que o Egito vive de turismo. Então, para eles é muito importante tratar bem o turista. Então, o turista vai sempre com uma escolta armada, às vezes, dependendo do lugar do Egito, que é dividido em províncias, para protegê-los de beduínos, que ocorre ainda sequestro de turista por beduíno. Teve vários Já. problemas. Já. Em Sharm Teve el-Sheikh. época que você visitava a cidade de Akhenaton com um tanque de guerra atrás. Caramba. Já teve época disso. Quando nós estivemos na cidade que dá acesso, no meio do Egito, a cidade de Almínia, que dá acesso à visitação da cidade de Akhenaton, nós tivemos a escolta armada mais forte, né, com metralhador e tudo, cercando o nosso grupo, num simples passeio na orla do Nilo. Bom, isso varia ao longo do Egito e de época em época também. Então, e para o muçulmano egípcio, ele considera muito, não só pelo aspecto turístico, tá, mas pelo aspecto cultural e egiptológico, a parte antiga, histórica do Antigo Egito. Para eles isso é muito importante. Embora a etnia árabe nada tenha a ver com a etnia antiga egípcia, Certo. principalmente a linhagem faraônica, dinástica e a linhagem dos nobres, que era outra, era uma descendência atlântica, era completamente diferente. Eles se consideram descendentes diretos dos egípcios, né? E assim eles tratam o país. Embora o árabe em geral, no Egito, só tenha entendido de 10 anos para cá que precisam cuidar dos monumentos, porque eles não cuidavam muito, né? Agora não, eles estão tendo um cuidado, um carinho maior, até pelo entorno dos monumentos, preparando-os para uma chegada do turista de uma forma mais segura, mais agradável, etc. Né? Mas eles não desdenham, não, muito pelo contrário. Agora, uma questão relativa a uma parte extrafísica, psíquica, ou seja, você chega num lugar daqueles que está sempre salvaguardado. Se você tenta fazer uma meditação, né, ou você paga uma gorjeta muito grande, ou você é alijado de lá, porque para o árabe isso é haram, ou seja, é pecado você idolatrar antigos deuses, certo, diante do Alcorão. Tá. Né? Então, Alá é soberano. Então, qualquer prática que fuja... Até a meditação? Né, até a meditação pura e simples, porque eles sabem que vai em grupos para lá, para não virar bagunça, então eles controlam isso muito bem. É claro que existem exceções, existem momentos, lugares que você pode fazer um trabalho mais esmerado, etc., mas ao mesmo tempo não pode demorar muito. Né? Agora, muitos têm experiências lá, como você perguntou. Então, no caso da pirâmide, nós fomos, a pirâmide estava bem cheia, bastante gente, aguardamos o fluxo diminuir. Quando entramos, chegamos à Câmara do Rei, 2 árabes estavam conduzindo o nosso grupo, né? Dentro do grupo eu conduzia, e quando chegamos à Câmara do Rei, um ficou do lado de fora e outro lá dentro. E dentro da pirâmide o trânsito é sempre de mão dupla. Um monte de turista indo, um monte de turista chegando, etc. e tal. Até que na Câmara do Rei só tinha um casal. Quando nós entramos, pouco tempo depois eles saíram. Ficou um árabe atrás do sarcófago. Escondido. Não, ali. Ele estava guardando eles. Eles sempre ficam ao seu lado, na sua cola. Daí eu reuni o grupo, olha, agora é a hora, é agora ou nunca. Não tinha ninguém mais ali, porque nós sabíamos que a qualquer momento ia entrar outro grupo de turistas. Começamos a fazer uma pequena meditação, começamos a fazer algumas invocações. Eu fiz algumas invocações cabalistas do ancoramento de Merkaba.
E eu comecei a entoar alguns mantras daquela época. Tá? O árabe saiu dali, foi embora. Nós ficamos sozinhos dentro da pirâmide. Muitas coisas aconteceram, se eu for descrever aqui não vai dar tempo, vai estourar o tempo. Mas, enfim, muita gente viu muita coisa, inclusive eu. Eu, por enquanto, não me considero maluco, mas foi uma coisa de doido. E a própria ressonância da Câmara do Rei, a energia que aquilo ali tem, até hoje funcionando, é uma coisa impressionante. Bom, enfim, quando fomos ver, 50 minutos sozinhos dentro da Câmara do Rei, coisa que você só consegue... Tempo parou. Com um acordo prévio com a Universidade do Cairo, né, e com o governo egípcio, antes de viajar, e só restrito aos Rosacruzes, mesmo assim, às 5 horas da manhã, antes da pirâmide abrir. Nem vamos dizer que isso é sorte, né, Sérgio, nesse contexto, mas sim não uma é sorte. sintonia Nós fomos espiritual direcionada. Sim, isso era meio dia e meio. Meio dia e meio. E quando nós saímos da pirâmide, o grupo, né, quando terminamos tudo, cada um foi ter a sua experiência ali, mais 5 minutinhos e tá, pum, saímos um a um. E tinha um outro árabe já esperando a gente para nos conduzir até a entrada. Quando chegamos na entrada da pirâmide, o que a gente encontra? O árabe que estava no sarcófago segurando uma multidão que estava para entrar na pirâmide, ele não deixou. Saiu todo mundo. Quando eu fui sair, ele me considerou, pelo que ele viu, que eu estava à frente dos trabalhos do grupo, ele me abraçou, me beijou. Só nessa hora que ele aceitou a gorjeta. Pediu dinheiro. Ele não queria aceitar a gorjeta, não, mas eu fiz questão de dar, porque é tradicional lá. Sim. É tradicional lá. E eles gostam da pechincha e da gorjeta. Então nada lá funciona sem isso. Então, país, nossa, é impressionante. Lugar. E ele me disse, olha, vocês vêm quando vocês quiserem e tal, não sei o que, vocês são bem-vindos aqui. Aí que ele liberou os turistas para entrar. Ele garantiu a privacidade de vocês, na verdade. Exatamente, não era para ele fazer isso, porque eles são fiscalizados por outros fiscais. Será que ele viu alguma coisa? Viu. Provavelmente ele viu ou sentiu algo, Paulo. Porque a primeira senhora do nosso grupo, éramos 9 só. Mas naquela fila ela parou para conversar com ele e tal, porque ela viu tudo, entendeu tudo, né? Aí depois ela veio falar comigo, naquele tumulto todo, ela me chamou né? Entre abraços e beijos, ela me chamou, mas o que houve e tal, não sei o quê. É que ele viu uma energia que se condensou numa luz amarela intensa em cima do grupo, começou a descer, tomou forma e ele saiu fora. Aí ele estava com medo e tal. Ele disse que não é a primeira experiência que ele tem lá dentro, a nível psíquico, etc. Aí eu falei, não, ele não se assustou. É que ele, como islâmico, sim, ele não pode dar testemunho. Uhum. Senão, o que ele vai dizer? Então ele sai fora. Eu me lembrei do Dom... agora eu não me lembro se foi o Dom Paulo Evaristo Arnes, que estava presente naquele voo da VASP, Fortaleza, São Paulo, em que o voo foi seguido o tempo todo por um OVNI. Todo mundo foi para a janela ver. Ele era o presidente da CNBB, ficou lá no fundo da poltrona. Só não vai ver, não vai levantar para ver? Não. Por quê? Porque ele é representante da Igreja Católica, naquele momento, ele não podia dar testemunho, porque ele não era um simples padre. Claro. Ele era o presidente da CNBB e respondia direto ao Papa e à Igreja Católica. Qualquer pronunciamento dele seria um pronunciamento da Igreja. Sim. Quanta hipocrisia. 10 anos depois disso, o Papa Bento XVI abre o jogo em relação ao que o astrônomo-chefe do Observatório do Vaticano tinha colocado, que os UFOs existem mesmo. Tanto que o Bento XVI ainda comentou, eles também são filhos de Deus. Foi. Né? E a Igreja Católica, oficialmente, a partir daí, reconhece oficialmente o fenômeno, como se estivesse dizendo, e na verdade foi o que Bento XVI fez, nas entrelinhas em que Bento XVI disse, aos fiéis do mundo inteiro, não se preocupem, porque nós sabemos do que se trata e sabemos como agir. Não tenham medo, que a Igreja ampara vocês. Foi isso que Bento XVI quis dizer, na verdade, quando ele assume oficialmente pela Igreja que o fenômeno existe. Só que 10 anos antes, ou 12 anos antes, isso não seria possível. Claro. E o presidente da CNBB, nesse episódio, teve que Paulo, ficar quieto. E é comum as pessoas narrarem lá, principalmente no Cairo, onde estão as pirâmides grandes,
e a Esfinge, avistamento de OVNIs no espaço aéreo? Tem. O Cairo, o interior do Egito não. O interior do Egito é muito parecido com o Antigo Egito. Você vê cenas de 5, 6 mil anos atrás. Mas que interessante, porque... Muito interessante, só muda a vestimenta. Todo mundo que quer ir para lá, quer ir para o Cairo, a capital, porque lá está a Esfinge, está pirâmide. Mas eu sempre me perguntei como é que é a parte interior, como é que é a cultura na parte interior do Egito. O que é o Cairo? O Cairo é a maior metrópole do mundo árabe, enorme, 8 milhões de habitantes, ou um pouco mais. 8 milhões de habitantes. Caramba. E é uma São Paulo meio decadente. Tá. É mais ou menos isso o que o Cairo é. Uma cidade conturbada, onde você tem novela das 8, muito parecida com as nossas novelas ocidentais aqui, principalmente aqui do Brasil. Você tem ao mesmo tempo mulheres andando na rua maquiadas, com roupas ocidentais, normais, e outras com burca. Pessoas com terno e gravata ou camisa esporte, e outras com aquela túnica e turbante que eles chamam de galabia. Ou seja, o Cairo é uma liberdade total, nesse sentido, né? Agora, o interior do Egito, não. Quanto mais você vai para o interior do Egito... Mais tradicionalistas, mais fundamentalistas. Exatamente. Não, fundamentalistas nem tanto. Nós não vimos muito disso, não. Isso fica mesmo nas cidades grandes, né? Eles são lá deles, são pacatos, fazem a vizinha deles ali, não querem saber de nada, enfim. Eles estão lá com a vestimenta deles tradicional árabe, mas os costumes continuam a ser dos antigos egípcios, ao coletar água, fazer suas plantações, suas colheitas, canalizar o rio para os campos, etc. Ô Paulo, você comentou antes, rapidamente, no papo, sobre Atlantes, os egípcios serem herdeiros dos Atlantes. Que vai ser o tema da nossa palestra de hoje. Tá, vai falar isso mais tarde aqui pra gente no grupo, que legal. Então, o que se fala, né, até dentro de estudos espiritualistas, é que o Egito teria sido originalmente uma colônia da Atlântida e que quando deu aquele cataclisma, afundou, vários deles subiram aqui para a cabeça do Egito e ali fundamentaram toda essa civilização fantástica que teria sido herdeira do povo atlântico antigo. Eu quero saber qual é a sua visão disso. Olha, certeza a gente não tem de nada, né? Existem indícios que, pela ciência tradicional, acadêmica, não são aceitos. Existe muito caminho, obviamente, para ser percorrido em relação a isso. Agora, algumas evidências existem e que até são reconhecidas por meios científicos de estudos, inclusive a própria NASA, né? Bem provavelmente, como a Blavatsky até e outros autores já citaram, existia um núcleo de atividade atlântica, não só no Egito, como em outras partes do mundo, inclusive na antiga Índia, né? Principalmente na região relativa às Caxemira. Pelo menos é o que estão nesses registros, né? Alguns pontos da Europa, da América pré-colombiana, obviamente, e no Brasil, quando a Amazônia era mar, e existiam algumas ilhotas que eram colônias atlânticas, ilhotas essas que hoje, depois que o Mar cobriu e formou a selva, salvaguardam, determina teoricamente pirâmides, cidades, pirâmides, etc. na Amazônia. Muito bem. Com relação ao Egito, essa colônia ou núcleo obviamente já existia, já tinha uma força específica maior que as outras, só rivalizando com o Extremo Oriente, onde os remanescentes atlânticos acabaram de vez emigrando para lá e mantendo uma linhagem, né, que originou a linhagem faraônica, a linhagem dos nobres, diferentes do povo que lá já existia. Nessa ocasião, inclusive já comprovado com a NASA... Não misturaram? Não teve muito pouca mistura. Então, naquela época, por exemplo, as pirâmides elas foram construídas em campos verdes, em florestas, a exemplo dos monumentos pré-colombianos, principalmente os maias. Certo. Não existia deserto. O Saara não era deserto. Isso a NASA comprovou. Os próprios maias, desculpe, seriam herdeiros? Não seriam herdeiros atlantes. Atlantes. São? Oi? Porque é uma civilização extraordinária. Sim. E com pirâmides também. Existem muitos pontos em comum, inclusive na interpretação dos hieróglifos de cada um. Abrindo um parênteses, numa determinada época, foi década de 80, acredito eu, isso,
uma série de múmias saiu do Egito para serem estudadas na França e na Alemanha. Inclusive a múmia de Ramsés II. Na França, por exemplo, foi no governo Giscard d'Estaing, ele mandou o vice-presidente receber a múmia, tá, como chefe de Estado. A múmia passou em revista à tropa. Caramba. Sério, né? Sério, na França, em Paris. Bom, Né, tal ao respeito que eles tinham. o D'Estaing foi o pior presidente francês depois de guerra. Sim. Mas, pelo menos, isso ele fez bom. Né? A múmia foi recebida com revista à guarda, tapete vermelho. Meio ridículo na minha... Aí essas concepção. múmias foram para a Alemanha. E em 2 múmias de sacerdotes descobriram nelas vestígios de coca. E você só tem coca aqui nos Andes. Sim. Né? Daí você tem N especulações, embora não se possa provar nada. Tá? Agora, o que os indícios trazem já há muito tempo é que existia uma troca de figurinhas aí no mundo inteiro. Né? Os egípcios com outras civilizações e assim por diante. E outras civilizações com o Antigo Egito. Né? Então, só corroborando, as pirâmides não foram construídas no deserto, o deserto não existia. Em até 10 e 500 a.C., quando houve um grande cataclismo e muita coisa mudou, a corrente oceânica ali que passou a ser desertificadora e criou o Saara e transformou a Amazônia no que é hoje, né? E desertificou o Egito. E o Egito passou por uma situação de mais de 150 anos em que uma seca geral quase destruiu a civilização. Era para o Egito ter morrido já de véspera, mas a civilização conseguiu resistir. Ela quase foi extinta devido a esse processo. Impressionante. Como é que se locomovia, por exemplo, da Colômbia ou da Península Mexicana, né? Essas pessoas que se... Porque, por exemplo, para entrar no Mediterrâneo, o que você vai fazer para entrar no Mediterrâneo? Chegar, atravessar o Atlântico ou foram transportadas com outros meios? Olha, o que eu posso dizer é o seguinte, que a exemplo do Peru, a tumba de Tutancâmon apresentou determinados achados que são considerados pela arqueologia como representações folclóricas de pássaros, mas que tem a forma de um míssil ou de um avião? De um caça MiG, com asa em delta, né? Que foram testados. MiG-15. Que foram testados no túnel de vento da Força Aérea Norte-Americana, da USAF, e se comportaram lá dentro como um caça MiG. Então, o objeto voa. Cheguei a ver. Então, supõe-se que eles conheciam ou copiaram alguma coisa relativa a algum objeto voador lá, embora não se tenha provas óbvias disso. Agora, eles tinham um conhecimento em determinados pontos muito além do que a gente tem hoje. Né? E existe essa posição que eles possam, tenham podido, num determinado momento, voado, com resquícios ainda das Vimaanas ou dos Vimaanas atlantes e hindus. Vimanas era o nome dos objetos voadores na antiguidade, na Índia, né, que se fala. E o Paulo, você acha então que, por exemplo, teria havido algum contato de alguma civilização extraterrestre nessa antiguidade e que talvez tenha contribuído para esta, vamos chamar assim, tecnologia, entre aspas? Bom, eu não acho não. Eu particularmente tenho certeza, mas como é uma opinião pessoal, eu não quero influenciar com opinião pessoal, mas eu posso citar as escrituras antigas. Todas as civilizações antigas têm os seus respectivos livros sagrados. E em todos eles... O livro sagrado dos mortos. Sim. Por exemplo, o livro sagrado dos mortos, o próprio Rig Veda, o Mahabharata, a epopeia de Gilgamesh, enfim, todos eles mostram, a própria Bíblia também, trechos onde você percebe claramente, sob uma luz de tecnologia espacial que nós temos hoje, algo muito próximo ao que pode ser um foguete, uma nave, um objeto voador, etc. Um escafandro. Enfim. E até tecnologias superiores, em que não se precise disso.
nessas escrituras vocês observam relatos que podem ser classificados como ufológicos, né? Relatos de aparições, de naves, etc., e própria história, como nesses livros sagrados colocam, sobre a época que os deuses andaram com os homens. Né? Que deuses são esses? Será que são somente processos arquetípicos, como nós enxergamos, por exemplo, em relação aos orixás, em relação aos deuses antigos dos diversos panteões? Ou existe algo mais por trás que a gente não conhece a nível sideral? Né? Talvez uma coisa esteja encaixada na outra, e nós ainda com uma mente muito primitiva e linear em termos de raciocínio, observemos ainda as coisas no nosso estado de engatinhamento cósmico sob uma ótica ainda religiosa, sob uma ótica ainda magista, sob uma ótica ainda dita sobrenatural, né? Que de sobrenatural não tem nada, é uma constante e no universo natural, na verdade, né? Então talvez eles tinham esse alcance. O Sérgio tinha feito uma pergunta para você antes da gente começar o programa sobre as embarcações, Sérgio. Sim. Faz essa pergunta aqui até para colocar o pessoal que está assistindo a gente no contexto disso que você perguntou. Sim. Então, me perdi agora, mas o que ele me explicou, o que o Paulo me explicou, é extraordinário. A construção dos navios egípcios era feito de uma tal forma que, utilizando madeira e cordas, né, com a contração, devido a ficar um determinado tempo na água ou úmido, não havia necessidade, depois desse trabalho completo de encaixe e de endurecimento da matéria, de mais nada. Então praticamente era uma obra de arte que podia ser considerada de qualidade. Eu acho que hoje em dia não temos condição de fazer isso. Não temos condição de construir com esse tipo de tecnologia, né? Os barcos. Vai ter que usar um adesivo, vai ter que usar um sistema de prender, tem de que utilizar, calafetar a embarcação. Exatamente. Eles tinham detalhes dentro do dia a dia deles, a nível de conhecimento tecnológico, etc., incríveis. E dentro da história oficial egípcia foi algo adquirido em todos os setores, principalmente a escrita complicadíssima hieroglífica, que é uma escrita sagrada, a exemplo do sânscrito, do tibetano, do mandarim e do hebraico, que são escritas que têm um processo gemátrico, que é de código numérico, que expressa uma ideia numérica em relação ao cosmos, daí vem a numerologia cabalística, expressa justamente uma ideia psíquica pela sua geometria gráfica, que imprime psiquicamente como uma mandala, uma impressão na pessoa, a sua mantralização em relação ao próprio idioma, não só o hieróglifo egípcio, como esses outros que eu citei. E isso tudo praticamente do dia para a noite. Ou seja, do dia para a noite, com pouco tempo de uma civilização neolítica, você tem uma civilização que aflora nesses conhecimentos todos, né? Levando-se duas coisas importantíssimas dentro desse processo que você encontra no Antigo Egito. O que é difícil imaginar. Ou seja, tudo que você vê estampado em figuras, livros, documentários, fotos, etc. e tal, sobre o Antigo Egito, aqueles monumentos todos, etc., 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 40% do Egito. Mais da metade do Antigo Egito ainda está debaixo da areia. A cada 6 meses se descobre lá, melhor dizendo, uma pirâmide nova. O Egito, junto com a China, são os países de maiores achados arqueológicos na atualidade. Lá você se descobrem artefatos que mudam completamente a história da humanidade, que não podem ser, a exemplo de outros, como o Eric von Däniken citava, mostrados a público, né? A questão da barca. Eles conseguiam encaixar a madeira de uma tal forma e prendiam com cordas, e as cordas ficavam
né, que ao colocar na água, a madeira incha, a corda naturalmente aperta e tudo fica justo. E a água não entra. Absoluto, incrível. Com barcas ritualísticas de mais de 40 metros, como é o caso de uma barcaça que foi achada aos pés da Grande Pirâmide de Quéops, né, e que foi construído um museu no local onde a barca foi achada. Para não mexer a barca. Que a barca foi reconstruída e faz parte do museu, que é o chamado Museu da Barca. Construíram em volta do barco? Sim? Construíram um museu em volta do barco. Eles montaram a barca novamente e em torno do sítio arqueológico montaram um mini museu que fica no pé da Grande Pirâmide, né? Museu da Barca. Talvez barca de 40 metros. Com condicionamento de ar para evitar que Sim. tenha uma umidade excessiva que poderia... Exatamente. Legal. Agora é o seguinte, pra gente... A lista não acaba. Para a gente não esquecer, Paulo, você virá no início de setembro, nos dias 2 e 3 de setembro aqui em São Paulo, que lugar? Para um evento chamado Projeto Wake Up Getaway, em que você, com mais outros palestrantes, vai falar desses temas. Então, nesse evento está o René Martin, amigo da gente, vai falar de ufologia, acobertamento e aliens. A Gilda Moura, amiga nossa, grande pesquisadora, né, de regressão por hipnose em contatados, ela vai falar sobre contato e abdução. Tem o próprio Paulo Iannuzzi, a palestra dele vai ser As Digitais dos Deuses, o mistério da origem humana e o DNA divino. E o Juliano Posati, amigo nosso também, que fez aquele documentário No Meio de Nós, é o responsável pela Posati Filmes, e eles vão fazer uma série de palestras nesses 2 dias. E devo acrescentar aí uma meia horazinha de comentários sobre a Antártida e outros temas, rapidamente, pelo Ricardo Mafia. Ah, tá, o Ricardo Mafia. O Ricardo Mafia tinha programa lá na Rádio Mundial também, eu conheço ele é maçom, amigo nosso também lá. Eu sabia que o Ricardo está lá, que boa notícia. De última hora, nós colocamos o Ricardo. Esse evento, ele vai rolar aqui em São Paulo, na Avenida Imperatriz Leopoldina, 550, na Vila Leopoldina, num teatro que eu já fiz palestra lá, é muito legal. Quem quiser informações, pode ser pelo telefone aqui em São Paulo, 11, o celular 9-4076-1622. Tem também informações num site que o Jefferson vai botar aqui no GC, que é o site do próprio evento, ele vai colocar aqui para vocês terem o endereço completo. Esse evento será dia 2 e 3 de setembro, aqui em São Paulo, sábado e domingo. Vai ter bastante tempo para os palestrantes falar, são 5 palestrantes então nesse evento, o projeto Wake Up Getaway, falando de ufologia num sentido mais integrado, né? Não somente a casuística e a fenomenologia clássica dos contatos aqui, mas abrindo outras possibilidades, vamos chamar assim, culturais, históricas, multidimensionais, espirituais também, vamos colocar isso tudo como uma forma integrada. E os palestrantes que estão aqui, René Martin, Gilda Moura, Paulo Iannuzzi, o Juliano Posati e o Ricardo Mafia, é tudo gente séria, gente com trabalho de muitos anos, gente muito sólida em suas áreas, gente muito conhecida. O Paulo é mais conhecido no Rio de Janeiro, onde ele é o coordenador do Pilares de Hermes, né, que é um outro trabalho que ele faz lá no Rio. Tem algum contato lá para o pessoal do Rio conhecer o Pilares de Hermes, a sua escola lá, Paulo? Sim, querido. Deixa eu só complementar o Wake Up Gateway. Nós vamos fazer uma ufologia, não de uma forma diferenciada, mas no sentido de homologar todos esses processos que nós consideramos os mais relevantes, desculpem, sem blá blá blá, uma vez que nós vamos apresentar esses temas devidamente documentados. Algumas coisas estão sendo liberadas nos Estados Unidos mais recentemente, que foram autorizadas, mas ainda não apresentadas. Sim, na França também, na Inglaterra também. Sim. Tem muita informação que a gente vai trazer nova e que já foi liberada a nível documental. Todo o evento é bem documentado e nós pretendemos fazer justamente esse trabalho para situar melhor as pessoas. O próprio nome diz Wake Up, despertar. O sentido é o despertar do despertar, né? E trazermos isso, né, numa união dentro desse processo de conhecimento, como eu falei, ao situar melhor o público e até mesmo os nossos amigos e colegas sobre esse processo, interagirmos juntos, né? Nossos amigos, nossos colegas, o público, dentro de um processo de despertar de uma forma geral, não somente despertar
de consciência, que é uma coisa já batida e é uma coisa bem óbvia, é indo mais além, né? Indo mais profundamente. E respondendo a tua pergunta, agradeço aí a oportunidade, eu sou fundador primaz de uma escola de mistérios no Rio de Janeiro. Dentro de todos esses conhecimentos correlacionados à ufologia, Antigo Egito e outros, né? Inclusive de sociedades secretas, etc., onde nós temos cursos, workshops, conferências, seminários e até ritos comemorativos, tipo do final do ano, como nós fazemos, ligado ao Natal, etc., onde fazemos meditações, que é o Pilares de Hermes, Escola de Mistérios. Fica no bairro da Tijuca, na Praça Sans Penha. Quem conhece o Rio sabe onde é. Quem não sabe, vá e vá conhecer, que vão gostar. Dá o site lá. O nosso site é Pilares, www.pilares-hermes-escola-d-mistérios.webnode. Depois o Gerson vai colocar aqui, para não ter dúvida, tá? Vai colocar aqui, vocês vão ver grandinho, na tela. Tá? E me procurem também no Facebook, Paulo Iannuzzi Pilares de Hermes. Maravilha. Tá? E vocês serão muito bem recebidos. O Wagner aqui. Precisa fazer uma filial aqui no IPPB. Olha, com todo prazer. O Wagner aqui já é meu convidado para o ano que vem, que todo último sábado do mês nós vamos fazer um seminário. Sempre fazemos um seminário. Fizemos sobre Antigo Egito e Cavaleiros Templários recentemente. É isso que eu ia falar. Ele tem uma palestra sobre Cavaleiros Templários, o Sérgio, que você ia adorar. Também estou falando com a próxima vez ele fazer aqui no IPPB essa palestra de Cavaleiros Templários, que é um arraso. E lá no Rio ele tem feito e repetido até a pedido de muita gente, né, Paulo? De muita gente. Nós vamos repetir ano que vem o do Egito, de Cavaleiros Templários ano que vem. Tivemos a última foi de xamanismo com um amigo, colega nosso aqui de São Paulo, Maurício Eloy, que foi lá, né, gostou muito. Nós temos a programação até o final do ano fechada, por isso que o nosso amigo só vai no início do ano que vem, que eu já convidei. Sério? Né? Sim. Então, e você, eu quero você também junto, e todos vocês que quiserem ir. Tá bom. E a gente faz um intercâmbio aqui. Vamos fazer uma outra ponte, Rio-São Paulo. Né? Trazer o Paulo umas vezes aqui em São Paulo, até para ele compartilhar esse conhecimento que ele tem, né? E aí todo mundo vai somando, cada um na sua área, passando o que sabe, sem competição, cada um vai somando e quebra-cabeças, todo mundo melhora. E uma coisa que eu gostaria de falar, quando entrei, vocês estavam falando que na Austrália, dos aborígenes, há hieroglifos egípcios. O Paulo vai contar essa história aqui, pelo menos um pedacinho, que é uma história complexa. Inclusive você vai falar nisso no evento. Vou aprofundar isso no evento também, foi uma das coisas que eu vou falar. Vai dar uma colher de chá. Dá um toquezinho para o pessoal saber. Agora, no início da década de 10, né, entre 1902 e 1910, foram achados na Austrália, parte leste, né, no granito, alguns hieróglifos egípcios. Toscos, né, feitos rapidamente, não com o esmero que o egípcio costuma fazer, mas estão lá até hoje. E isso ficou abandonado e a pesquisa retomou o vulto agora nos últimos anos. Né? Então a grande questão é como os egípcios foram para lá. Porque foi uma expedição egípcia de um príncipe egípcio que lá foi para interagir com quem estava lá há milhares de anos. Foram interpretados hieroglifos? Né? Conseguiram entender? Alguns foram, porque justamente chegamos à conclusão da expedição pelo que está registrado ali. E o príncipe foi ali enterrado, foi morto por uma picada de cobra. Enfim, como os egípcios chegaram à Austrália, ainda deram a volta pela Austrália para chegar a leste da Austrália, para o lado da Ilha de Páscoa, para o lado do Pacífico. Como eles fizeram isso, não se sabe, naquelas barcaças que, mesmo grandes e bem elaboradas, não são preparadas para o oceano, para mar aberto, ou seja, existia outro tipo de instrumento de navegação ou outra navegação que eles conheciam, não se sabe. Enfim, abre também um leque para N especulações. A questão é que existe na Austrália registro hieroglífico egípcio. Quem sabe a distância, com isso, os aborígenes uma diferença para o Egito de mais de 6 horas de fuso. Como nós temos daqui do Brasil para o Egito, 6 horas de fuso. Mesma coisa. Então,
Você vai estar falando isso na sua palestra durante o evento, né? E outras coisas também. Uma vez que nós preparamos esse evento, que vai ser o primeiro de muitos, justamente para que cada palestrante tenha no mínimo 2 horas para expor. Porque o ruim de congresso, às vezes, são tantos palestrantes, você tem 1 hora para cada um, não dá para aprofundar e nem interagir com o pessoal que está assistindo para poder fazer pergunta. Então é legal ter menos palestrantes e cada palestrante com mais tempo para distender o seu tempo. A ideia também é essa, não que estejamos negligenciando, pelo amor de Deus, nossos outros amigos e colegas, né? Mas a gente precisa fazer assim, pelo menos no início, para dar um espaço maior. Claro. Porque é muita coisa, o volume de informações que tem vindo é muito intenso e já era grande. Tem que gravar as palestras. E além disso, recuperar também muita coisa antiga, tipo as pesquisas do General Ochoa, dentro da área metafísica e parapsíquica, que ficaram abandonadas. O General Ochoa é referência máxima aqui no Brasil. Tanto que nós vamos fazer uma homenagem a algumas pessoas, tipo Dona Irene Granque, General Ochoa e outros que foram ícones na ufologia. Sim, que legal isso aí. E que não estaremos aqui com esse tipo de pesquisa sem o trabalho pioneiro deles. Pois né? Com certeza. Gente, só para gravar melhor, projeto Wake Up Getaway, com palestras que serão nos dias 2 e 3 de setembro, sábado e domingo, aqui no Teatro da Avenida Imperatriz Leopoldina 550, na Vila Leopoldina. Telefone para informações aqui em São Paulo 11 9 4076 1622. O site o Jefferson já colocou aí para vocês verem, para pegar informação, tá? Um evento muito bacana, com um pessoal muito sério nele. Posso complementar? Sim, à vontade. Pessoal, vocês que se interessarem em inscrever, a inscrição pode ser feita até no site, tá? Com o preço do evento. Nós estamos oferecendo para cada grupo de 5 pessoas um preço bem menor, tá? Entre em contato conosco no e-mail, né, para essas diretrizes, que é feito via depósito bancário. Cada pessoa num grupo de 5 pagaria bem menos do que o valor do oficial do evento. E você, que é um líder de grupo, principalmente ufológico, mas vale para todos, se você tiver interesse e conseguir formar dentro do seu grupo 5 pessoas, ou grupos de 5, e cada um pagará esse preço diferenciado, você, líder, terá sua cortesia gratuita. Aí, que legal. E outra coisa que está aqui, que eu tinha esquecido de comentar, parte da venda dos ingressos vai ser doado para trabalho assistência social. Assistência social aqui em São Paulo, né? Vai ser a primeira coisa que a gente faz. Que legal isso aí também, viu, pessoal? Um evento puramente cabalístico. Muito legal. Primeiro é reverter isso. Pena que eu não estaria aqui em São Paulo nessa época, porque esse evento estava previsto para outubro, eu poderia até participar. Mas como ele foi adiantado para setembro, eu já tinha outras viagens já marcadas há meses, então não gostaria muito de estar aqui presente, são todos que estão aqui amigos também, mas não vai faltar oportunidade da gente ir em outros, né, Paulo? Fazer outros aí, vai ser bem legal. Isso é só o início. E você vai ficar devendo para nós a próxima vez falar dos Cavaleiros Templários, hein? Que tal? Já está firmado. Sérgio? E ele poderia fazer o que você fez, como escrever no site. Experiências ou história. No site Somos Todos ele pode publicar alguns artigos teus. E é exemplo que você falou com o convite, eu agradeço, o convite está aceito e ratifico como os templários faziam. Missão dada, missão cumprida. Que é a mesma coisa que os militares falam hoje, né? Isso começou com os templários? Com os templários. Essa expressão? Começou. É curioso, esse tema dos templários é apaixonante, né? Uma coisa, se mais para frente a gente puder fazer uma entrevista sobre isso, hein, Sérgio? O Sérgio também se interessa, o Jefferson. Eu acho que é um tema assim que ficou muito envolvido em mistérios, mesmo pela parte histórica, mesmo assim não tem tanto aprofundamento, ou pelo menos a gente não tem tanta informação como precisaria, né, Paulo? O mais interessante nisso é o envolvimento direto dos templários com o descobrimento do Brasil e com a nossa história. Os templários estavam envolvidos no descobrimento do Brasil, Paulo? A história do Brasil, o Brasil, eu afirmo isso aqui em público, e isso não sou eu só que estou afirmando levianamente, existe documentação em Portugal, recente, que eu digo recente, de 10, 12 anos para cá, que comprovam isso. O Brasil é um país templário. Quem puder assistir o seminário sobre templários. Esse seminário você está fazendo ele no Rio,
né? Fiz no Rio, foi de 9 da manhã às 7 da noite, direto. Só teve um lugar para parar para tomar um cafezinho. Então, vê se você monta um desse aqui em São Paulo, trazer para cá um workshop de um domingo, por exemplo. Só depende de vocês. A gente divulga antes aqui esse tema aí, nem sei, a gente vem participar porque para a gente também aprender. É um tema assim cativante. Ainda mais dentro do que o Brasil está vivendo, a importância de conhecer o que aconteceu, né? E o que realmente o Brasil é, e o que o brasileiro é, e recuperar a sua autoestima como brasileiro, né? No sentido inclusive espiritual e de egrégora do Brasil, é extremamente importante. E os templários têm tudo a ver com isso. Porque o início do nosso descobrimento e o nosso processo, uma vez que o Brasil nunca foi colônia, já começa por aí, o envolvimento dos templários no início da nossa história e o que existe até hoje, lá em cima, né, com respeito ao Brasil, é muito forte. E aí tem a Casa Real da Áustria, com a de Portugal, e assim vai. Olha, o negócio é muito além dos cavaleiros lá de Jerusalém, o negócio é sério. Que legal, hein? Quanto tempo aí? Já estamos aí, tá faltando. É que o Jefferson fica ali organizando a gente, né? Ele fez um sinal que a gente só tem mais alguns minutos para a gente terminar. Ô Paulo, deixa aí alguma mensagem final para os nossos telespectadores, alguma coisa que você queira falar? Fica à vontade. O que eu posso falar é, primeiro, obviamente, agradecer a vocês, todos que estiveram conosco até agora. Nós que agradecemos. Eu que agradeço mais uma vez essa recepção maravilhosa que eu tive aqui em São Paulo. Não é a primeira vez que eu venho aqui no espaço do nosso amigo Wagner, e que da outra vez, embora tenha muito tempo, também fui maravilhosamente recebido. E isso se repete ao querido Sérgio, que tenho um prazer enorme de estar com ele aqui. Mais uma vez agradeço o convite do Wagner. Nossa. E de todos vocês. E o que eu posso repetir aqui é um ditado milenário egípcio, que no nosso grupo, em consenso, eu pedi para incluir no nosso trabalho do Wake Up Gateway, e que é uma das premissas até própria minha de vida. Na posição de meditação dos faraós, nas estátuas que guardavam os templos egípcios, uma de cada lado, né? Pés no chão, olhos no horizonte e mente no infinito. Muito obrigado a vocês. Sérgio, palavras finais aí para a gente encerrar? Não, estou impressionado pela qualidade das informações do Paulo, de verdade. E eu acredito que tem que ir mais a fundo, tem que fazer mais coisas. Nós temos que fazer coisas. Inclusive a tal de informar mais e mais, de divulgar mais e mais. E porque ninguém sabe ou tem ideia do que está acontecendo, dessas coisas maravilhosas, e inclusive de tantas civilizações. Uma coisa que me deixou estranho, que elas não interagiam entre si, se a cepa era do mesmo tipo. Interagiam à sua medida. Isso que você levantou é muito importante, porque muitos pontos em comum, mudando apenas a roupagem cultural e de isolamento, teoricamente, de isolamento geográfico, fizesse com que cada um tivesse o seu próprio jeito de ver a mesma coisa. Mas todos tinham esses pontos em comum, como se tivessem herdado, né, ou assimilado de uma cultura anterior, mais poderosa comum a todas, somados a uma influência vinda de fora. Né? Então isso fica muito claro para a gente. Só não enxerga quem não quer. Né? Ou seja, tudo bem, pode não ser isso. Alguém tem alguma sugestão do que possa ser? Porque determinadas premissas que nós vemos na ciência arqueológica, e principalmente na egiptologia, me perdoem acadêmicos, mas chama ciência. Tem certas teorias, entre aspas, certas posições acadêmicas, e eu falo com todo respeito, porque eu já também militei pela ciência e pela academia, pela minha formação, que é chamar a gente de idiota, pelo amor de Deus. Então, existe uma interação necessária entre determinados conhecimentos para que a coisa se amplie e parar com esses núcleos defendendo cada um a tese do outro ou o ponto de vista egóico do outro, mesmo dentro do espiritualismo, porque já não é mais época disso. Sim. Não é mais época disso.
É uma competição Wake degladiando, up, quando tem que haver mais união para todo mundo crescer e despertar consciência. Desperta, então aqui, por exemplo, neste momento, temos um outro foco, como vocês também têm, em vários outros focos, e estão buscando isso, senão não estariam assistindo esse programa, esse foco de união. A coisa agora é manter e expandir isso. Isso. E então a gente... Não dói. Uma outra época a gente traz o Paulo aqui de novo para dividir com a gente. E olha que eu inicialmente falei com o Paulo, nós não vamos entrar tanto na parte espiritual, por exemplo, as iniciações, as saídas do corpo dentro da pirâmide, porque a gente já tem um programa de saídas do corpo, que é o ensinamentos extrafísicos e projetivos. Preferimos que ele falasse de forma mais genérica, para dar um campo maior em cima e não ficar limitado dentro da parte psíquica. Por isso que a gente deixou isso em aberto, um papo mais informal, porque se for pelo lado mais acadêmico, de explicar, fica muito chato. Então a gente deixou como um bate-papo, né, informal sempre, porque é o jeito da gente, inclusive. Agora eu te digo uma coisa, você falou na Grande Pirâmide nesse tipo de experiência, que eu não tive a oportunidade de fazer por causa do tempo, e teria que ser necessária uma privacidade para isso, de deitar no sarcófago ali da cama do rei, etc. Difícil é não sair do corpo lá dentro, meu. Falando sério. Papum. Ô, Paulo, eu canto os mantas ou entra olha, é difícil não sair do corpo lá dentro. Aproveitando também, o Paulo faz várias excursões com grupos lá para o Egito. Você tem aí uma previsão, provavelmente para 2018, né, de uma próxima viagem para o Egito, uma viagem dessas? O nosso grupo não é muito grande, porque não é viável uma viagem como nós organizamos ser muito grande, uma vez que 20% dela é turística. A maior parte da viagem é cultural, arqueológica, egiptológica, histórica e principalmente espiritualista. E temos uma programação para ano que vem já, roteiro pronto, tudo pronto, quem quiser me procure. Você pode deixar um contato de telefone teu aí agora para esse lance do Egito, não aqui do evento. Temos um grupo que já do Egito para deixa um telefone para o pessoal. Setembro do ano que vem? Setembro do ano que vem, perfeitamente. Obrigado. Pode deixar o seu telefone. Um ano. Daqui a um ano. Vocês têm um ano para se organizar. É que para organizar isso demora. Deixa o seu telefone do Rio, pessoal. 21 982 73 9603. Vale tanto para a viagem ao Egito, como para informações relativas à minha escola, Pilares de Hermes, e outras atividades, as quais já foram citadas aqui pelo Wagner. Legal. Pessoal, obrigado aí pela audiência de vocês estarem assistindo o programa. Espero que vocês tenham gostado aí da contribuição do Paulo hoje. E a gente, de vez em quando, vai trazendo alguém aqui. Trouxemos o Auro Corrá, agora o Paulo, e vamos revezando os temas, né, Sérgio? Mas sempre com enfoque assim de abertura de consciência, de passar algo que contribua para a melhoria de quem estiver assistindo a gente, independentemente de área, de cultura, de religião. Temas bons, assim, que fazem a pessoa pensar em algo a mais do que só comer, beber, dormir, copular e morrer sem sentido. Que faça a pessoa pensar, faça sentir e perceber que ela é muito mais do que ela aparenta enquanto ser humano, e que mesmo embora aqui no corpo humano, limitado com 5 sentidos, é possível perceber algo mais, é possível abrir novos horizontes, e aí talvez mais para frente nós todos descobramos, né, não tanto do lado de lá, mas graças a Deus do lado de cá, esse potencial enorme que a gente tem espiritual, mesmo aqui na carne, e que isso possa de alguma forma expandir uma manifestação mais equilibrada, mais saudável, enquanto a gente estiver de passagem aqui pelo planeta, que a gente não destrua, que possamos ser construtivos, né? Cada um do seu jeitinho, contribuindo com aquilo que sabe, sem competição, somando pelo melhor, aí todo mundo cresce. E procurando tocar o coração e a alma das pessoas, porque quando isso acontece, a pessoa não esquece jamais. Legal. Sérgio? Obrigado. Então, Paulo, muito obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço. E obrigado ao nosso amigo Jefferson ali, que é o cara que é o mentor por detrás aqui, ele que faz todo o trabalho de edição, renderização das gravações. É isso mesmo. E é o dono do tempo. Ele é o dono do tempo aqui, ele é o nosso chefe aqui, viu, Paulo? Ele já está expulsando daqui. Isso. Então, vamos gente, obrigadão pela audiência de vocês, até mais.